Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. E antes de começar, já nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix, no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? O castelinho da Rua Apa. Esse castelinho, olha, eu acho que ele é bem famoso, é um dos castelinhos mais famosos do Brasil. Talvez até quem não mora em São Paulo deva conhecer, porque ele ficou bem famoso por causa de um crime que aconteceu. E esse crime, ele até hoje é envolvido em mistérios. E assim, não são só os mistérios do crime em si, mas após o crime, várias pessoas relataram aparições estranhas, vultos, vozes, e a gente se pergunta, será que é por causa de toda essa tragédia que rolou nesse lugar? Então hoje a gente vai explanar para vocês um pouquinho da história do Castelinho da Rua Apa. Bom, quem mora na capital paulista com certeza já ouviu falar do Castelinho da Rua Apa, um imóvel localizado na esquina da Rua Apa com a Avenida General Olímpio de Silveira, ao lado do elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido aqui na cidade como Minhocão. Trata-se de uma construção residencial de 1912. Até 1937 foi propriedade da família dos Reis, composta pelo médico e professor Vigílio Guimarães dos Reis, o pai, Maria Cândida Guimarães dos Reis, a mãe, e os filhos Armando César dos Reis e Álvaro dos Reis. Na época da construção do castelinho, a ideia de Virgílio foi contratar arquitetos e profissionais da França e dá-los de presente para sua amada esposa, a Maria Cândida. Os proprietários do castelinho frequentemente ofereciam festas e jantares no castelo e ele era frequentemente frequentado pela alta sociedade paulistana. Tudo muito chique e muito fino. Os habitantes da peculiar residência eram uma família importante e influente na cidade para a sociedade da época. Donos da Broadway, um cinema na Avenida São João e vários terrenos na área do Pacaembu, que é uma área bem rica aqui de São Paulo, tá, gente? Bom, os dois filhos da abastada família também eram conhecidos pela alta sociedade paulistana, não é? Não poderia ser diferente, né? Bom, o Álvaro, ele tinha 45 anos. Ele era advogado e patinador. Gostava de festas, mulheres e viagem. Chegou a ser recordista mundial nos patins. O irmão, o Armando, ele tinha 43 anos. Também se enveredou pelos caminhos do direito, mas em questão de personalidade, era o contraponto para o estilo do seu irmão. Essa divergência entre os dois, segundo consta, foi o gatilho para o famoso crime. Eles não se davam muito bem e as discussões eram frequentes. Você já ouviu falar dessa história do Castelinho da Rua Apa, Má? Sim, quando eu era criança, eu não lembro o programa. Pra mim era algum. É, linha direta. Eu não lembro se foi o Linha Direta ou se foi por outro programa, mas foi por um desses temas assim que eles abordaram o caso, né? Que até hoje é muito comentado pelo pessoal do direito, né? Porque tem todo Uhum. esse mistério sobre o que realmente aconteceu e toda essa outra história, essa parte sobrenatural, essa parte assombrosa, né, da história que é cercado esse castelo, né, que tipo, é uma coisa até engraçada assim de se ver, pelo menos pra mim, né? Eu tava vendo fotos e quando ele foi construído em 1912 e é engraçado ver, né, como as coisas eram diferentes de hoje, né? A Eu gente fiquei vê. imaginando, porque hoje em dia tem um elevado minhocão, que assim, para quem não é daqui da cidade, gente, ele pode ajudar no trânsito, mas assim, eu acho, deixa o lugar horrível, sabe? E ele ficou bem debaixo desse elevado. E assim, na época era super chique, né? Hoje em dia, o lugar é quase ali, a região quase abandonada em determinados pontos, né? Centros de grandes cidades, né? Principalmente
nessas metropolitanas assim de São Paulo, Rio de Janeiro. Até fora do país também tem muito disso, né? Tem muita coisa ruim, né? Que cerca, É. seja tráfico de drogas, usuários, aí vai juntando, acarretando vários problemas, né? E vai É. degredindo o lugar, Uhum. que é uma coisa que acontece, né? A gente vê na vida real e em filmes, séries e tudo mais. E Aí você vê lá no edifício Cecil, né, no hotel, aquela região lá, é o Harley, né, que eles chamam, é praticamente idêntico ao nosso centro também, né? sim, Usuários ali, muita gente em situação de abandono. inclusive eu tava vendo um pessoal falando sobre centros, né, urbanos, especificamente o São Francisco, né, a cidade lá dos Estados Unidos, Aham. que se tornou uma cidade, parece, sabe, de filme de horror, assim, de catástrofe, porque tá Uhum. tendo um surto de pessoas que estão usuários de drogas. Aí você sabe, né, como que acontece essas É. coisas. E é uma cidade assim que é um ponto turístico e virou o que tá atualmente. E a gente vê essas fotos do castelinho da Rua Apa antigamente, assim, quando ele foi feito. Nossa, parece até outra realidade, sabe? Era outra É verdade. realidade, né? Só mudam as décadas. Mas esse caso ele é muito. Ele chama muita atenção por esse lado da sobrenatural, né, como eu já falei, e também pelo lado jurídico, tem toda essa parte do que aconteceu, como essas suposições, né, que É. dá pra discutir por um bom tempo aí quem é do meio, né? É. E após a morte do pai, que sofreu um infarto, Álvaro, né, que é o cara, o Bon Vivant, fez uma viagem à França. Lá ele viu as novidades que estavam pegando na elite europeia. Entre elas, a moda do momento eram as pistas de patinação no gelo. Assim, Álvaro, deslumbrado com a novidade, volta para o Brasil com uma ideia fixa na cabeça que ele queria fechar o cinema da família para instalar uma pista de patinação no gelo naquele espaço e que se chamaria Palácio do Gelo. Armando, embora fosse o irmão mais novo, era responsável pelas finanças da família. E tanto ele como a mãe negavam ceder o espaço do cinema para transformá-lo numa pista de patinação, alegando que isso não seria uma garantia de retorno como era o Broadway, né, o cinema. A Gota d'Água veio em 1937. Os dois irmãos teriam discutido, os ânimos se exaltaram e eles supostamente apontaram armas um para o outro. A mãe veio apartar e esse foi o estopim. Na sexta-feira, dia 12 de maio de 1937, parecia ser mais uma noite tranquila e silenciosa no bairro de Campos Elíseos. O silêncio foi quebrado por volta das 9 da noite. A governanta Enza, que trabalhava há muitos anos para a tradicional família Reis, ouve diversos disparos proferidos por uma arma de fogo. Ela residia com seus dois filhos em uma edícula na propriedade. Apavorada com o que ouvira, a funcionária trancou seus filhos num pequeno quarto e, um tempo após cessarem os tiros, resolveu verificar o que tinha acontecido. De imediato, teve o receio de entrar na mansão onde morava a patroa, que era tratada por ela como a Dona Candinha. Enza saiu desesperada às ruas do centro de São Paulo na procura de auxílio.
encontra um guarda civil que, ao saber do relato, achou por bem informar o distrito policial local. Uma observação é que nessa época nenhum dos irmãos morava no castelinho. Ali funcionava apenas para escritório de advocacia deles. E na noite do crime, Álvaro estava na casa de sua namorada, a Dona Baby. Ele foi até o castelinho após receber um telefonema informando que havia um problema que tinha que ser solucionado urgentemente. Ali ele encontraria a morte. Aqui é o que já começa a rolar o mistério, porque o que acontece? Eu já vi alguns testemunhos informando que eles tinham essa funcionária, que era governanta, parece que também tinha o marido dela, os filhos, e tinha mais um outro casal de funcionários que não estavam, aparentemente não estavam ali no momento. Tem relatos que dizem que ninguém escutou nada. E no caso ela não escutou nada. Agora tem relatos que falam que ela já escutou e foi procurar o auxílio. Eu até entendo a questão dela não entrar na casa, pô, uma mulher sozinha, com duas crianças pequenas, você escuta barulho de tiro, vai que é um assalto, né? Porque que eu entendo, mas assim, isso é onde começa o mistério. E o que acontece? A gente vai ver ao decorrer, mas existem dúvidas, né, de quem foi o operador, né, de toda essa chacina, né, que rolou nessa família, e boa parte dessa culpa caiu em cima de um dos irmãos, né, do mais velho, do Álvaro. Só que é estranho porque ele tava na casa dele com a namorada dele. Então assim, você fica pensando, se o cara saiu pra matar a família, tipo, ele que recebeu a ligação pra sair de casa, sabe? É um pouco estranho. Tudo bem que eles podem até ter discutido lá no ambiente, mas a história vai ficar ainda mais sinistra. Bom, o delegado Juvenal de Toledo Ramos, da Delegacia Central, estava de plantão e ele dirigiu-se ao local dos fatos. Ao entrar no castelinho pela porta principal, ele encontrou dois corpos caídos no chão, que foram imediatamente reconhecidos pela governanta. Um deles era do filho mais velho da matriarca, o Álvaro. Ele apresentava dois ferimentos certeiros promovidos pela arma de fogo na região do coração. Outro cadáver era o seu irmão mais novo, o Armando, que foi alvejado na têmpora com um disparo a curta distância. Não se sabe se foi na direita ou na esquerda, ficou um pouco nebulosa essa informação, mas a gente sabe que foi na têmpora. Bom, os corpos dos irmãos estavam praticamente um ao lado do outro, dispostos paralelamente, sendo que Álvaro mantinha os olhos abertos. Uma pistola alemã da marca Mauser, calibre 9mm, estava jogada no chão, sendo que posteriormente as investigações revelaram que ela era de propriedade do Álvaro e teria sido encontrada mais perto dele. Mais à frente, a uns 3 metros do corpo de Álvaro, no hall junto à escada, foi encontrado o corpo da dona Candinha, atingido por 4 disparos, sendo que 2 nas costas e mais 2 na região peitoral. Aí a gente já vê que ela também acabou sendo alvejada ali naquela cena de crime, né? E a coisa já vai ficando mais estranha. Daí, gente, pra frente é só ladeira abaixo. E entrando mais a fundo na investigação, em toda investigação de homicídio é de praxe o acionamento de peritos criminais, né? Responsável inicialmente por tirar fotos do local e arrecadar materiais envolvidos com o fato criminoso, e de médico legista que fará a análise apurada do cadáver com o intuito de identificar a causa da morte e outros sinais que auxiliem a investigação. O problema é que as conclusões dos dois profissionais que participaram do caso foram completamente diferentes. Na primeira, a polícia técnica concluiu que Álvaro utilizou sua própria arma, matou seu irmão, sua genitora e depois cometeu suicídio, disparando 2 vezes contra o próprio coração. Estudos demonstram que suicídios praticados com mais de um disparo pelo autor é possível, mas raro acontecer. Na segunda, o médico legista concluiu que o autor do crime foi Armando,
que teria assassinado friamente o irmão, que era seu desafeto, e em seguida sua mãe. Após o duplo homicídio, ele praticou o suicídio com um único disparo na têmpora. O profissional da medicina legal reforça sua tese, alegando que encontrou vestígios de pólvora na mão de Armando. A conclusão estava formada e caberia ao delegado de polícia apresentar a conclusão ao término da investigação, que tinha outro fato complicador. Dois disparos que atingiram Dona Candinha foram oriundos da pistola alemã do filho de Álvaro, mas outros dois teriam sido efetuados por uma arma de fogo de calibre distinto, portanto, disparos de uma segunda arma, mas que não foi localizada na cena do crime. Um fato que dificultou muito a investigação foi as placas das fotos periciais foram quebradas em um acidente de carro. Aparentemente o veículo da perícia capotou e tudo foi quebrado. Assim, a polícia acabou perdendo as principais imagens das cenas do crime, né? Ó, eu acho aqui muito interessante. E o fato da mãe ter encontrado balas distintas e a arma do crime não estar no local, para mim já é o suficiente para demonstrar que existia uma quarta pessoa na cena do crime. Gente, a gente tem que entender que na década de 30, o sistema pericial da polícia não era como é hoje. Para vocês terem uma noção, a nossa perícia técnica do exame de DNA, ele só foi implementado no sistema agora, assim, recentemente, em 1990, nessa década para frente, que começou a ser implementado e para ser desenvolvido demorou até um pouco mais, da forma que a gente conhece o exame de DNA como é hoje, né, o banco de perfil genético. A gente também tem a questão da digital. Então, assim, nessa época eles não tinham nada. A perícia, ela era basicamente feita uma base apenas da experiência policial ali dos peritos, né, no caso. Só que o que acontece? Você não acha isso, hein? Tipo, uma pessoa se suicidar com 2 tiros no coração? Porque assim, você já deduz que no primeiro tiro a pessoa já não vai ter capacidade de dar o segundo. Não sei, às vezes a arma pode ser um pouco sensível e tal, mas isso pra mim já pesa muito. O fato da mãe ter sido encontrado no corpo dela 2 balas distintas e a arma do crime não tá no local dos fatos, nossa, isso pra mim já, já resumiu que ali é uma cena de homicídio, né? E, bom, acabou que os 2 irmãos, assim, ficou essa dúvida, mas o mais velho, ele foi realmente considerado, assim, a conclusão final foi que ele fez tudo. Mas você acha estranho? E a pólvora na mão do irmão mais novo? Por quê? Então significa que ele atirou também. Será que ele tentou atirar nessa quarta pessoa e não conseguiu? Pegaram a arma deles, mataram eles e sei lá, dá até entender assim que a pessoa, pela perícia depois, né, hoje em dia tem uma análise que fazem, né, tá, sim, por cima, superficial, mas que eles acreditam que, na verdade, ele já estava morto quando ele deu o tiro na cabeça. Dá a entender que a pessoa pegou a arma com o corpo dele e já colocou os dedos e deu o tiro, mas o corpo já estava morto, entendeu? Também existe essa possibilidade, mas isso é análise de perícia atual, assim, olhando os fatos, né? O que você acha, Mar? É uma coisa muito complicada, né? Assim, tem várias possibilidades de ter acontecido, né? Levando em conta os 3, né, que estavam no local, né, que foram incluídos no processo e tal, faria sentido mesmo o mais novo ter atirado na mãe, né, e tal, no irmão e ter se suicidado. Mas aí entra isso da o outro calibre da arma e começa a ficar uma coisa muito estranha, assim, que não cabe só 3 pessoas ali, né? Cabe mais
a quarta, uma quinta, uma sexta, quantas pessoas você quiser adicionar, né? Porque vira uma loucura, né? Assim, eu não tenho nem QI o suficiente para ficar pensando nesse caso, assim, porque é muito complicado mesmo. Eu fico imaginando a mãe ela já estava no hall ali perto da escada. Ou seja, se fosse uma briga entre irmãos, o que, que uma mãe faz numa briga entre irmãos? Se mete no meio mesmo, senta porrada em todo mundo que tá ali. Mas não, o fato dela estar de costas meio que na direção da escada me remete à sensação dela estar tentando fugir, subir a escada e ela ter sido alvejada de costas, entendeu? Nessa tentativa de fuga. Então, assim, isso já me diz também, já me mostra sinais, sabe? Que pode ser realmente uma pessoa estranha à família que estava ali. Ela, vendo toda a situação, tentou fugir, mas uma senhora, né, de 70 e poucos anos, tadinha, não deu tempo. E, nossa, uma pessoa só para os dois, porque assim. Tem uma parte da perícia que fala que o mais velho, quando ele foi atingido, a perícia, não, a perícia moderna, né? Ela identificou que ele foi atingido quando ele estava meio que agachado. Quem é que, tipo, sabe, se ele fosse se matar, ele ia se matar agachado, é como se ele estivesse em um estado assim de defesa, sabe? Então, eu não sei, eu acho essa história realmente é um mistério. Bom, e até a data, né, do terrível acontecimento, a vida do local ela era normal. No entanto, após o ocorrido, várias pessoas passaram a relatar que nele ocorriam fenômenos inexplicáveis. Um ano após o crime e o caso ser dado por encerrado, foi realizado um leilão e todos os móveis da casa e a construção ficou para o Departamento do Patrimônio da União, até 1951, quando a Receita Federal ocupou. Visto que na época parentes colaterais, como sobrinhos e primos, eles não tinham direito a receber herança. E como o Álvaro e o Armando eles não tinham filhos, todos os bens dessa família foi para o Estado, gente, uma loucura isso, né? Bom, o castelinho ele estava vazio e sem utilização. Ele acabou servindo um pouco de moradia ali e tal, mas não foi por tanto tempo assim. Até o diretor, o ator José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, conseguiu uma autorização e ele filmou nas dependências do Castelinho. E depois que ele filmou, parece que aconteceu um pequeno princípio de incêndio lá e levou os bombeiros a derrubarem todo o assoalho de vidro do andar superior da construção, onde ficava a sala de jantar, da qual a família se reunia à luz do luar. Esse teto de vidro que essa parte da casa possuía, que deixava o local mais deslumbrante ainda. Bom, a gente ficou imaginando, será que isso aconteceu porque a família ali não gostou muito do que o Zé do Caixão estava fazendo na sua casa? Não sei, pode ficar aí a dúvida, né? E depois disso, o Castelinho ele ficou com essa parte sem teto, né? E ele ficou exposto ainda mais para as condições climáticas do tempo. Na década de 80, o Castelinho ele ficou abandonado, transformando-se em um depósito de sucatas e ferro velho. Jornais de 1988 anunciavam um abandono do local e o filme Fogo e Paixão, com a Fernanda Montenegro, foi o último momento de glória da edificação. Essa aí entra nessa parte sobrenatural, né? Que pra mim eu fui apresentado assim. Acho que a maioria das pessoas, né? Grande parte pelo menos, conhece pelas essas aparições, essas coisas ligadas ao sobrenatural. E como eu disse, né, eu tive contato muito pequeno. Eu acho que eu devia ter uns 6 anos quando eu vi esse programa. Eu não lembro se era linha direta, como eu já disse, ou outro. Mas aí eu lembro de um cara que já, né, quando o Castelinho tava abandonado, realmente, assim, tinham ninguém habitava mais, só usuários de droga ali passavam por ali mesmo. Um cara falando que ele via direto uma sombra de um. Novamente, né? Como a gente já comentou em vários episódios, é sobre aquele homem de capa preta alta, de chapéu assim, é,
várias pessoas dizem ter visto, né, essa silhueta dessa criatura que a gente, eu acredito que seja um demônio, né, algo do tipo assim. É, Igual o povo das sombras, aquele aspecto. sim, é tipo é uma coisa bem é aquilo que a gente já falou, né? Que a gente vê em todos os lugares do mundo, assim, sempre gente comenta desse homem alto, de capa preta, de chapéu, assim, é uma figura que eu já ouvimos, né, falar em vários lugares e nesse local também várias pessoas que não tem a gente não pode acreditar 100%, né, que seja, é claro, mas é, fica assim pesado o local, né, você saber que aquilo pode ter sido um homicídio ou mesmo se É. foi um assassinato ali entre a família mesmo, não teve uma quarta, quinta pessoa, quantas pessoas forem. E deve criar, né, como eu já disse várias vezes, essa energia ruim, né, assim, pesada no local e tudo o que vai se impregnando ali ao decorrer das décadas, né? Eu acredito muito nisso, sim. Eu até gostaria de acreditar, assim, ver, né, uma pessoa que é sensitiva, que eu acredite realmente para passear por lá para ver o que a pessoa sente, sabe, naquele local ali, porque eu acho que Sim. não deve ser nada bom, né? Eu acho que a família se põe num lugar. Imagina uma situação parecida. Suponhamos a gente está lá e a gente tem essa briga, tudo. De qualquer forma, sendo uma briga ou não, ou sendo uma cena de homicídio, eu acho que aqueles espíritos eles devem ficar agoniados, porque se foi um homicídio, pensa. Eles estão sendo acusados de terem se matado, basicamente. E você, como uma família rica, tradicional, de uma época toda, eles se importavam demais com o que as pessoas pensavam. E isso deve rolar, tipo, alguma impressão, alguma imagem que fica congelada no tempo, sabe? E eles não vão sossegar, porque o nome deles meio que tá sujo por causa disso. E se eles foram assassinados, eles também vão ficar putos, porque assim, os bens da família, eles estavam brigando por causa de dinheiro. E assim, no final das contas, os sonhos de todos, nenhum deles foi realizado. E todos aqueles bens foram para o Estado. Tem até pessoas que levantam a possibilidade de algum político importante, poderoso da época, ter interesse, mas assim, ai, tem interesse em colocar os imóveis, os bens da família para a União, só se a pessoa pegou para ela, mas até então, na época era tudo muito, as informações eram muito rasas, então assim, a gente nem sabe direito para onde foi todo esse patrimônio. É uma possibilidade também, né? Então, assim, porque assalto não foi, né? Eles não identificaram nenhum tipo de assalto, até porque lá era não estava nem mais funcionando a casa deles, já estava funcionando o escritório deles, eles estavam morando em outros lugares. Mas assim, o mistério permanece, né? Então, a gente só imagina as possibilidades. E entrando já nessa parte pós tudo isso que já aconteceu, a Maria Eulina dos Reis, na época uma moradora em situação de rua e sonhadora, dizia: um dia esse castelinho vai ser meu. E vendo todo aquele prédio sendo destruído pelo tempo e esquecido pelas autoridades, após ela sair das ruas e se estabelecer, começou a lutar pelo imóvel. No ano de 1990, resolve entrar com processo de tombamento e pedido de restauração. E em 1997 consegue o que tanto sonhava. O prédio continuava pertencendo à União, mas foi cedido a ela para que utilizasse o espaço
concretizando um sonho que era ajudar moradores em situação de rua e lutar para a reforma do seu tão sonhado castelo. Porém, somente em 2004 o castelinho foi tombado pela falta de condições de uso do imóvel para a finalidade a qual Maria Eulina se propôs. Foi comprado um imóvel ao lado do castelinho para que pudesse funcionar o projeto, com a ajuda de empresas voluntárias. Desde então, todos, todos os que se atreveram a passar a noite no castelinho relatam ter presenciado fenômenos assustadores. O comediante Ankito, considerado um dos 5 maiores nomes das chanchadas, morou no castelinho em 1944 e relatou que era comum à noite ouvir pessoas andando nas escadas, as portas e janelas se abrirem e ao amanhecer encontrar as torneiras abertas. Ainda assim, sendo um apaixonado pelo local e dizendo não sentir medo do local diante de tais fenômenos, logo após a sua mudança, morou outra família no local por cerca de 20 anos que também relatava a vizinhos o fato de escutarem passos e muitos barulhos, mas nada os impediu de continuar no castelinho. Maria Lulina, a fundadora, né, do Clube das Mães do Brasil, também relatou ter presenciado eventos sobrenaturais, como a presença de um rapaz dentro do castelinho, além de sentir que o lugar possui uma energia negativa, que inclusive a impede de conseguir interessados em restaurá-lo. Eu acho essa história muito interessante. Tem vídeos, gente, da Maria Lulina. E a história dela é muito interessante, sabe? Ela fala que ela ficava andando nas ruas ali do centro, né? Ela não tinha onde morar, onde dormir. E ela falava pro guardinha que ela queria muito entrar naquele prédio. E o guardinha falava, você não pode, tal, mas meio que ele deixava a porta entreaberta, assim, ele fazia vistas grossas para ela. E ela entrava e ela ficava naquela parte onde o teto era de vidro, que ficava a sala de jantar, ela ficava imaginando a época, ela amava, ela ficou obcecada pelo castelinho. E é comum você ouvir pessoas que realmente têm uma coisa com esse castelo. E uma curiosidade, que é um detalhe, né? Que ela, por incrível que pareça, ela tem o mesmo sobrenome da família, né? Reis. Então, assim, você já vê uma conexão aí bem interessante. E ela conseguiu, gente, ela saiu dessa situação de rua, ela conseguiu superar na vida, ela montou esse projeto, né? Como o Mar falou, o castelo não estava numa condição, então eles conseguiram locar a equipe do projeto no prédio ao lado. Inclusive, no Facebook, essa semana, quando eu anunciei que nós iríamos tratar desse tema, teve um ouvinte que ele comentou que ele fez um curso num prédio, e o prédio era do lado do castelinho, e ele tinha muito medo de ficar olhando pro castelo, porque as pessoas comentavam muito ali. Eu falei assim, aí ele falou que era desse projeto, né, das Mães do Brasil, que eles davam cursos gratuitos. Eu falei, eu conheço essa história, né? A fundadora, né, desse curso, desse projeto, ela atualmente ela é a dona, porque assim, ela conseguiu o tombamento, conseguiu a reforma, que foi milhões, né? Mas assim, eles conseguiram deixar o castelinho de pé, graças a ela, né? E o sonho dela, o que é muito interessante. E nossa, essa história aí, gente, só desenrola, sabe? Só vai saindo coisas. E ela fala que ela viu esse homem na porta e do lado de dentro. Aí você já fica pensando, será que é um dos filhos, né? Já imagina isso. E ela falou que teve um dia que ela tava dentro do castelinho, que tava, tipo, tendo uma feira, uma coisa assim, e entrou uma mulher e ela tava com uma roupa diferente das demais. Ela tava com um vestido maior, sabe? Parecia vestido de época até. E ela viu aquela pessoa andando no meio da multidão que estava ali presente, indo em direção a ela. E assim, as pessoas ignoravam aquela presença, sabe? E a mulher chegou até ela e falou que, tipo, meio que agradeceu ela, sabe? E saiu andando e sumiu.
Tipo, ela viu um fantasma no meio de todo mundo e ninguém viu nada. E o fantasma falou com ela. E assim, você imagina assim que realmente existe uma missão de vida, né, em cima disso. E só que as pessoas elas não se assustam tanto, né, com o fato do local ser sobrenatural. Parece que é uma. Vira uma coisa meio rotineira, assim, sei lá, né? Eu acho que também tem pessoas que têm mais. Como posso dizer? São mais leveza, sei lá, uma aparição que é uma coisa que para algumas pessoas, acho que a maioria, né, é uma coisa É, aterrorizante, para outras assim é uma estranho, mas não é uma coisa que você vai sair gritando por pera. aí. E é um caso que, como eu já disse, é muito legal assim pensar toda essa parte, né, do crime e toda essa parte do sobrenatural, assim, que são duas coisas que são, assim, pra mim, meio mórbido, né, dizer isso, mas são bem legais, assim. Elas estão entrelaçadas, né, porque não teve solução. Tem todo esse mistério do crime, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, e tem todas essas supostas aparições, essas, como eu já disse, desse morador de rua que frequentava ali nas redondezas, que eu vi o programa, ele dizendo que por várias vezes viu esse homem de capa preta numa das janelas do castelinho. Então, sabe, é uma Uhum. coisa assim, é um caso. Na janela ainda, né? Tipo, É, parado, que é bem sinistro, é né? E uma. aqueles vitrôs antigos, chiquérrimos. Eu acho que traz uma atmosfera assim muito aterrorizante para esse caso, sabe assim? E não só, né, todo esse lado sobrenatural também como o do caso que é um mistério fascinante também até hoje assim. Eu até estava assistindo uns vídeos sobre esse caso e até recomendo para quem curte assim. Eu não sou advogado, não estudo é, direito, mas tem o Investigação Criminal que fala sobre o Castelinho da Ruapa, que são pessoas com propriedade para falar, né, do caso, e eles comentam sobre esse caso, que é um grande mistério, né, até hoje. É um quebra-cabeça. Uma coisa que eu acho muito interessante, essa coisa dos fantasmas que aparecem, assim. Teve uma ouvinte que veio conversar comigo essa semana, a Janete. Eu não vou dar sobrenome, tá, gente? E a história dela foi muito interessante e comovente até, porque ela me contou que ela tinha uma sobrinha muito querida, e essa moça, ela tinha um problema no coração, acho que era um problema na válvula. Era bem delicado, era uma coisa assim, que se ela fizesse uma cirurgia, ela poderia não aguentar a cirurgia, e ela também, se ela não fizesse, ela poderia partir a qualquer momento. Então ela fazia um tratamento em um hospital, né, na região ali, e ela também, ela gostava muito, ela tinha um fascínio por essa história do castelinho e tudo mais, assim, era uma coisa sem explicação. Ela gostava muito de terror, como a gente, ela era da nossa laia, sabe? Ela curtia. E ela frequentou esse castelo. Ela falou que a sobrinha ia lá, eu até perguntei, falei, mas o guardinha deixava ela entrar isso antes da reforma, tá, gente? Aí ela ia lá e ela era desenrolada, tal, meio que ela conseguia, ela ficava tirando fotos. E uma dessas fotos, né, saíram imagens de rostos na janela, rostos de homens. E assim foi mais de uma foto, pelo que a Janete me falou. E só que acontece, a moça, ela ia lá e ela não só frequentava o castelinho, como ela também frequentava o túmulo onde a família estava, que, se não me engano, está ali no cemitério da Consolação, que é um cemitério lindíssimo, assim, é um museu a céu aberto, gente, é uma coisa linda. E o que acontece? Essa ligação
acabou levando as pessoas até a pensar numa conexão, né? Uma conexão assim espiritual ou de até uma vida passada, né? A gente levanta todas as possibilidades, porque por que que você teria, né, esse interesse nessa história? Ela tinha uma ligação forte. O que acontece? A moça acabou não resistindo, ela partiu. A família acabou também deletando as fotos, acho que depois desse ocorrido, né? Por causa da dor e tudo mais que a gente, obviamente, a gente compreende a situação. Mas, assim, a história dela ficou na família. E a família, sempre quando, né, acaba escutando essa história do Castelinho e tal, acaba lembrando dessa memória que ela gostava. Essa menina gostava muito desse local. Então, assim, outra história interessante de pessoas que foram lá. E eu fiquei pensando, falei, nossa, será que realmente, tipo, mais de uma pessoa já falou isso? A própria fundadora, né, do projeto já viu, outras pessoas viram. Então, assim, isso só aumenta a credibilidade desse fato sobrenatural que ocorre nesse lugar e que, de certa forma, chama algumas pessoas específicas, ela atrai, sabe? É, é interessante, né? Como tem lugares, não só o Castelinho, né? Da Rua Apa, mas tem outros lugares que parece que chamam, né? A atenção de indivíduos, né? Eu tenho locais assim que eu acho muito bacana, assim, que um local que me chama muita atenção, que eu nunca fui, eu sempre passei na frente, assim, mas eu nunca entrei, é o edifício Joelma, é um lugar assim que me chama, que me atrai muito, sabe? A gente até falou Uhum. dele aqui num episódio, e é um lugar que me atrai. Desde pequeno eu ouço falar sobre ele. Eu conheci ele através do Linha Direta Mistério. É, foi assim uma coisa, sabe? Parece que é uma coisa que me atrai, sabe, nessa Sim. história. Então eu vejo isso sim como uma certa essa admiração, né, que a gente acaba, não só eu, como outras pessoas têm por locais assim que aconteceram tragédias, né, que Sim. não são assim umas coisas muito saudáveis, né, são meio É. mórbidas, É uma energia mas impregnada. mas acaba sendo uma coisa legal assim para quem gosta, né, claro. O nosso famoso turismo macabro, né? Que inclusive tem tour de turismo macabro em São Paulo, que é muito interessante, que inclusive eu tenho que até hoje eu não fui. Eu também não, eu só fico no falador e não faço. É, mas, gente, é muito interessante. Quem conhece a região já deve ter visto. Você passaria uma noite lá, Mar? Acho que não, assim, no começo de umas 2 horas no começo da noite, tipo, a partir das 8 da noite, talvez, até as 10. Mas sei lá, eu não. Eu tenho um medinho, ainda mais de que é castelo, né? Um negócio assim que É um castelo, e não é um castelo traz. pequenininho, gente. Tipo, até que ele é grandinho. Ele é maior do que o castelo da Conde de Sarzedas, com certeza. Sim, sim. É. É. Eu gostaria de passar umas horas à noite, assim, porque a gente fala à noite, né? Porque geralmente tem mais atividade É, de espíritos à paranormal, noite, é. né? Então, Uhum. por isso que eu Olha, digo eu isso. iria, eu iria naquele lance, sabe, igual de caça-fantasma, sabe, com equipamento. Eu gostaria de ter essa experiência para testar se realmente existem energias no local, mas assim, ele não é aberto para isso, tá, gente? Realmente ele foi totalmente trabalhado com foco nesse projeto dela. Então ele já, tipo, o castelo ele já tá com o tempo, eu acredito que a energia vai mudando também, sabe? E, bom, mas quem tiver a oportunidade de conhecer, vir para São Paulo, vale a pena. É um lugar, é um castelo muito bonito, embora a região não esteja tão legal, mas é um dos pontos turísticos daqui com certeza.
E é isso aí, Márcia. Tem mais alguma coisa para acrescentar para gente sobre a história do Castelinho da Rua Apa? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. Lembrando, né, se eu pudesse me inscrever no nosso canal no YouTube, Mentes e Medos. Assim como em qualquer rede social, seja Instagram, Facebook, Twitter. Nem sei se a gente tem Twitter, acho que não. Mas nem é Twitter, né? É X Mas fica a agora. ideia. Mudou, é isso, a gente já tá, ó, a gente tá ultrapassado até. Mas fica aí, é Mentes e Medos em tudo quanto é lugar. E se puder é, seguir a gente, seria uma honra e uma É, grande dar ajuda. sugestão, né, de temas também. A gente Também tá mandar super. o É, relato, a gente fica muito agradecido. é isso aí. Bom, e eu finalizo, gostaria de prestar minha homenagem à sobrinha dessa ouvinte, a sobrinha da Janete. Não vou colocar o nome dela aqui em respeito à família, tá? Porque também é um fato que ocorreu recentemente, ela ter partido. E como ela gostava muito desse castelo, ela gostava muito de histórias de assombração e tudo mais, esse episódio, carinhosamente, com todo o nosso afeto e respeito, vai em homenagem a ela e a sua família. E que ela esteja em paz, com certeza, onde quer que ela esteja. Tá? Então, até a próxima e tchau.